Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Super, mega, ultra animação nessa mente, nesse corpo, nesse coração? Ótimo! A nossa aula de hoje vai fazer um reforço, uma fixação no conteúdo de coordenação e subordinação que nós trabalhamos no ano passado, ok? Você percebeu que uma mensagem, para ela ser entendida pelo outro, ela precisa ter estrutura. Estrutura significa que os termos têm que estar ligados de formas independente ou dependente. Lembre-se que o verbo ele direciona a oração, que poderá transformar-se num período simples ou num período composto. E aí eu tenho os outros elementos, que são as conjunções que vão, ou os conectivos que vão me ligar para que eu possa entender a mensagem, ou que eu possa ser entendido pelo interlocutor da mensagem que eu estou querendo passar. Portanto, é importantíssimo você organizar a sua escrita de maneira clara, precisa e objetiva. Muito bem. Agora, abra o seu livro aí. Vamos compartilhar a nossa tela, então? Ótimo. Vou compartilhar aqui a tela e você vai acompanhar no seu livro aí, porque você tem o seu livro. Se você não tem, você vai acompanhar junto com a professora aqui, sem problemas. Bom, aí eu quero que você perceba o seguinte aqui. Nós estamos na página 172. E na página 172 começa com uma historinha aqui do poderoso Nabucodonosor. Hora da história, o pai chama. No livro dos reis, há um relato que se passou quase 600 anos antes de Cristo. Olha só. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Aqui, antes de Cristo nascer, a conquista do reino de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Ele destruiu a cidade e o templo e iniciou o cativeiro do povo judaico na Babilônia. À medida que se tornava famoso e poderoso por suas façanhas militares, o poder inventivo desse rei aumentava. Interessante essa história, né? Você já conhece, mas o pai está contando aqui para os filhos. Nabucodonosor pavimentou ruas com pedras de cal e construiu paredes revestidas de tijolos azuis polidos a fim de fazer da capital a cidade mais linda do Oriente. Pai, não foi o rei Nabucodonosor que construiu os jardins suspensos da Babilônia? Isso mesmo. Eles são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foram desenhados sobre terraços elevados, cobertos de palmeiras e plantas raras. Leia aqui, filho. Como eram muitas riquezas acumuladas por Nabucodonosor na capital do império, o rei construiu uma terceira muralha em volta da cidade. Arqueólogos encontraram várias pedras naquele local. Uau! Posso ler agora? Olha só, estão entusiasmados com a história, certo? Agora vamos acompanhar o resto da história aqui. Você está gostando? Eu também. Saber o final, a professora também. Então, leia o que as pedras encontradas pelos arqueólogos continham. Leia as inscrições que Nabucodonosor mandou registrar nelas. Olha o filho olhando agora. Para que nenhum ataque hostil se aproximasse dos muros da Babilônia, fiz algo diferente dos que me precederam. Desejei um terceiro muro ao redor da cidade. Nossa, olha só, esse rei era incrível, né? Aí ele diz, cavei um fosso para ele. Forrei seus lados com asfalto e tijolos cozidos, ergui uma parede de grande altura em sua borda exterior, coloquei grandes passagens com portas de madeiras decoradas com bronze, para humilhar os inimigos, para que eles jamais ousassem assediar o tríplice muro de Babilônia. Eu cerquei a cidade com fortes correntes, como as ondas do mar, para que não ocorressem enchentes. Cavei fossos e os provi de grandes represas de argila cozida. Nossa, estrategista. Pois é, o grande Nabucodonosor, mesmo rico e poderoso, teve que enfrentar uma crise predita num sonho interpretado pelo seu sábio conselheiro Daniel. Deus o faria passar 7 anos longe do convívio social, habitando com os animais, comendo e dormindo a relento. Pai, o que é relento? Aí o pai pergunta, alguém tem alguma pergunta? E o filho diz, o que é relento? Bom, olha só o que o pai explica. É o mesmo que umidade da noite, sereno, orvalho. Isso aconteceria para que o rei reconhecesse que Deus é soberano sobre toda a terra. Daniel o advertiu para que praticasse a justiça, tivesse compaixão pelos pobres, mas ele ainda foi visto se maravilhando com a cidade de Babilônia que construíra. Então, um ano depois, aquele sonho profético se cumpriu. O rei perdeu a razão, passou a viver com os cabelos e unhas compridas,
comendo árvore, dormindo sobre o sereno no campo. Contudo, depois de 7 anos, recuperou suas capacidades mentais, a corte o recebeu com honras e foi-lhe restituído o seu poder. Ele próprio contou sua história. Reconhecendo o Deus do céu como justo e bom, como o maior dentre os reis, ele louvou o Senhor e testemunhou seu poder. Assim, o Nabucodonosor, um dos mais famosos reis da antiguidade, voltou-se para Deus. Outra pergunta? Mas o que é que tem na boca do Nosor? Na boca de quem? Olha só, interessante a historinha, né? Você gostou? Eu também gostei. Achei muito interessante. E você acompanhou ela no seu livro aí, ok? Bom, agora que nós já lemos essa historinha, nós vamos agora resolver umas questõezinhas sobre essa história aqui, certo? E ela está ali, ó. Explique que mal... vamos analisar aqui. Ótimo. Explica a razão da má interpretação entre o filho caçula e o restante da família. O que foi que o filho disse lá, né? Você olha aí no seu livro, por favor. O que foi que ele disse lá? Ele disse o seguinte: mas o que tem na boca do Nosor, qual é a razão? Porque, o que ele confundiu? Ele confundiu o quê? O nome, né? Olha, a professora vai escrever aqui, você vai anotar aí no seu livro aí, certo? Então, vamos lá. O que o menininho fez? Ele entendeu que o nome Opa, vamos escrever direito, professora. Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, o Donosor, né? Ele entendeu que era o quê? Na boca do Nosor. Ele entendeu que toda aquela palavra, o nome, era uma expressão na boca do Nosor. Em que, então, reside o amor, o humor da história em quadrinhos? Porque no final da história, o que o filho faz? Ele faz uma pergunta inesperada, pois o pai estava falando sobre o rei Nabucodonosor, e agora o filho sai com uma pergunta totalmente fora do contexto aí. Por que esse exercíciozinho para você começar a entender a questão, os exercícios? Por quê? Porque muitas vezes você não é muito claro no que você escreve, e você pode gerar um entendimento aqui, porque o filho não entendeu o nome do personagem da história como toda essa palavra grande aqui. Ele entendeu que era uma expressão, mas o que tinha na boca dele? Certo? Então, dessa maneira, nós percebemos que o quê? Que para nós entendermos as palavras, nós temos que perceber as circunstâncias em que elas estão sendo usadas, ok? E aí você tem esse exercício na página 174, mas agora você vai novamente virar ali a página e a gente vai, então, completar os outros exercícios, ok? Vira ali a página. Certo? E agora você tem aí, a professora vai virar aqui a página do livro físico dela para que a gente possa ir acompanhando. Você tem lá o exercício 3, onde diz o seguinte: reveja a resposta à pergunta da entrevista. Aí ele fala assim: não sou eu, professor universitário. A universidade me paga para retribuir a sociedade. É isso que eu faço. E aí vem a pergunta aqui, né? Para você responder aqui. Vamos ver. O que você vai responder aqui? A professora vai pegar também aqui para responder e você vai responder junto com a prof. Quantas orações há no trecho? Olha, não sou, tem um verbo, então tem oração. Universidade me paga, 2 orações. Para retribuir a sociedade, 3 orações. E agora? E isso é o que faço. Então, tem quantos verbos? Sou, paga, retribuir e faço. Tem quantas orações? 4 verbos. Temos 4 orações. Muito bem.
cada verbo me liga o quê? A uma oração, a um trecho, né? Mas a pergunta de cima é o seguinte: nós contamos que tem 4 verbos, tem 4 orações, mas eu quero que você observe o seguinte: a pergunta é quantas orações só no trecho destacado, não perguntou no período todo. Então vamos ver? Ó, me paga para retribuir. Quantas orações tem? Tem 2 verbos, paga e retribuir. Então, quantas orações tem? 2 orações, certo? Porque tem o quê? 2 verbos. Qual o trecho que corresponde à oração principal? Qual dessa? A universidade me paga ou para retribuir a sociedade? Aí você vai colocar a universidade me paga, certo? Essa é a oração principal. Agora, qual é o conector que inicia a oração dependente? Bom, a oração dependente é me paga para retribuir, certo? Esse para retribuir ali, ó, esse qual é o conector que inicia? É o para. Esse é o conector, certo? O que que ele exprime? Ele exprime o quê? A finalidade. Por que que ele é pago? Para o quê? Para retribuir a sociedade, ok? E assim você tem a resposta da letra C. Agora, vamos à letra D. Transcreva a oração subordinada. Qual é a oração subordinada? Para retribuir a sociedade, ok? Aí você tem a resposta aqui da letra D. Eu espero que você também esteja aí preenchendo o seu livro, para que fique tudo certinho na hora de estudar, você entenda. Agora vamos fazer o exercício 4. Reveja a parte da resposta da pergunta 8 da entrevista. Não é uma profissão tão legal quanto ser um jogador de futebol. Vamos ver. Quantas orações há nesse trecho? Olha, não é o verbo. Quanto ser? Ser é outro verbo. Então, quantas orações tem? 2 orações. Ótimo. Que nem a de cima. 2 verbos no trecho destacado, 2 orações aqui também. Que ideia agora exprime esse conector quanto? Qual é a ideia? De quê? De comparação. Ótimo. Você está preenchendo o seu aí? Está ficando certinho? Ótimo. Então, que tipo de oração ela introduz, então? Uma oração o quê? Subordinada. Que tipo de subordinada? Subordinada adverbial. Certo? E se é de comparação, comparativa. Ok? Então, você percebeu como é interessante nós acompanharmos a escrita, né, o desenvolvimento da subordinação para entender a mensagem? Agora vamos à letra D. O que é negado em relação à profissão professor não é uma profissão tão legal quanto ser um jogador de futebol. Então, o que é mais importante? O que é negado à profissão do professor? Valorização. E você percebe que isso não é muito distante do que a gente vive hoje, né? As pessoas também não valorizam a nossa profissão, mas não existia uma outra profissão sem a nossa. Isso é interessante para você pensar. Muito bem, nós fizemos agora o exercício aqui até o exercício 4. Agora nós vamos fazer o 5. Só que para fazer o 5, a professora aqui vai organizar o livro dela, para que você possa visualizar melhor aqui os 5. E aqui eu tenho ele, portanto, agora nós vamos completar aqui. Aí ele pede o seguinte, outro trecho ali para você analisar. Não, pelo contrário, muitas vezes eu tiro dinheiro do meu bolso para bancar a pesquisa. Quantas orações tem no trecho destacado? Eu tiro um verbo, uma oração. Para bancar, outro verbo. Quantos? 2. Muito bem, tenho 2 verbos, tenho 2 orações. Ótimo. Agora vamos à segunda, a letra B. Que ideia que exprime aqui no conector para? De quê? Para, de quê? De propósito, de novo, de finalidade, certo? De objetivo.
Por isso que ele, então, ele tira o dinheiro do bolso para bancar a pesquisa, ok? Ótimo, tranquilo, né? Você está gostando de fazer? Eu também, acho bem legal completar esse tipo de exercícios assim discursivos. Agora a letra C. Que tipo de oração, né? Ele introduz uma oração novamente, já que eu tenho dois verbos, tenho duas orações, período composto, então eu tenho uma subordinada. E essa subordinada, ela é adverbial. Se ela é enrolou aqui da professora. Quando ela expõe uma ideia de finalidade, então ela é uma subordinada adverbial final, certo? Muito bom, né? Muito tranquilo de fazer essa questão. Agora, eu vou organizar meu livro aqui, você vai organizar o seu aí, e a professora vai virar a página do dela aqui, que é a página 177, ok? E aí pede para você, então, deixa eu baixar aqui meu livro, reler a resposta da última pergunta à entrevista. Diz o seguinte: em 5 anos de instituição, eu nunca vi alguém bater na minha porta e dizer assim: eu sou um produtor de leite e quero agregar valor ao meu produto, me ajuda a desenvolver uma bebida láctea. Sim, é o meu papel e eu não posso cobrar por isso, porque o Estado já me paga para fazer isso. Esse tipo de coisa ainda precisa se espalhar um pouco mais. Muito interessante essa entrevista. Espero que você tenha voltado lá no seu livro e tenha lido ela no conjunto todo, completo. Agora vamos responder aqui. Você está acompanhando aí? Ótimo. Então vamos junto com a prof aqui. O que o professor faz questão de reiterar? O que ele faz questão de reiterar aí? O que ele diz? Que ele o quê? Que o salário dele, né? O salário já está pago, certo? Portanto, ele tem as pesquisas dele. As pesquisas são para ajudar quem? O povo, a população. Ele já recebe por isso como pesquisador. Agora, a segunda. Quais os dois conectores do trecho destacado e que circunstâncias elas indicam? Então, você tem ali o porquê e você tem o para, certo? Agora, quais são as circunstâncias? De causa e de finalidade, respectivamente, ok? Agora, com essa reiteração, o que o entrevistado pretendeu deixar evidente? O que aconteceu aqui? Que as pesquisas, né? As pesquisas nas universidades, elas têm que acontecer em quê? Em benefício de quem? Do povo, da população. Uma vez que nós pagamos os impostos, nós mantemos as universidades públicas, tá? Públicas, no modo de dizer que você vai passar lá no Enem, vai entrar na pública e você não vai pagar. Você não vai pagar mensalidade, mas nós pagamos os impostos, consequentemente o dinheiro vai para as universidades, ok? Muito tranquilo. Agora, nós vamos fazer a número 7, que pede para você, então, completar com algumas conjunções e locuções conjuntivas que introduzem as orações adverbiais, ok? E agora eu vou pedir que você continue acompanhando aí e nós vamos então completar agora as 7. A professora vai levantar ele um pouco mais para que você possa visualizar melhor. Você está visualizando melhor? Ótimo, eu fico feliz com isso. Quando você responde, sim, professora, vamos lá. Agora, vamos completar aqui. Agora ela quer aqui que complete de causa. Porque, outra, visto que, mais uma vez que, algumas, né? Só vamos colocar essas aí, só para você relembrar, porque você já tem todas elas aí direitinho. Aí diz o seguinte, somos atraídos pelas redes sociais. Vamos completar? Como, vamos fazer aqui, como somos, como já tem, vamos arrumar. Como vivemos, né? Vivemos que é melhor. Como vivemos no tecnológico, século 21, vamos ver aqui,
século XXI, olha, para completar ali. Como vivemos o tecnológico do século XXI, somos atraídos pelas redes sociais, ok? Muito bem. Agora vamos fazer o de consequência. O que procedido de tal que, tanto que, né, tão que. Vamos colocar outro aqui. De modo que e de sorte que. De sorte que. Ok. Aqui você tem mais um exemplo de conjunção adverbial de consequência. Agora vamos completar o resto aqui dessa outra oração. O projeto de reurbanização da cidade foi tão completo, vamos lá, que todos aplaudiram em pé. Olha só, completamos, ok? Essa aqui de consequência. Agora, vamos ver a de condição. Se, caso, certo? Vírgula, salvo, se. 2 exemplos está ótimo, só para você relembrar. Agora, vamos completar a oraçãozinha ali. Merecerá uma medalha. Então, vou lá. Se você vencer, merecerá a medalha. Então, vamos colocar aqui, ó. Se você vencer, merecerá a medalha. Muito bom. Agora, vamos colocar de concessão aqui. Embora, ainda que, mesmo que. Essas são algumas de concessão, ok? Ótimo. Então, você já tem ali. Agora, vamos completar. Mesmo que o dia amanheça, mesmo que o dia amanheça, dormirei até mais tarde, ok? Mesmo que o dia amanheça, dormirei até mais tarde. Agora, de comparação, como, assim, como, outra, tanto quanto, ok? São conjunções subordinativas adverbiais de comparação. Agora vamos completar a última. O brasileiro é considerado mais cordial do que os europeus, ok? Muito bem. Completamos toda a nossa página 177, ok? Agora, nós vamos continuar o nosso livro, e aí eu quero que você acompanhe aí, vá completando o seu para ficar tudo certinho, ok? Muito bom. Vamos, então, agora pegar a outra página, continuação, né? Que está ali, que é o exemplo de conformidade. Deixa a professora colocar mais aqui. Aqui você consegue, né? Então, tá bom. Vamos completar aqui. Agora, de conformidade. Um exemplo de conformidade. Segundo já tem, né? Pode ser o como, pode ser o conforme, ok? Agora, vamos completar. Amanhã iniciarão a reforma na pracinha. Então, vamos colocar aqui. Conforme combinamos, amanhã iniciarão a reforma na pracinha. Ótimo. Agora, de finalidade. Para que, a fim de que. É um exemplo, tá? Para que já tem o a fim de que. Agora, vamos completar a nossa oração ali. Concorrerei a uma vaga de monitor da escola. Para que façamos... Ops! Para que façamos mudanças. Ótimo!
Aí você viu que fica bem fácil de completar aí, né? Para que façamos mudança. Agora, de proporção. À medida que, a proporção que, é outro exemplo de outra conjunção coordenativa de proporção. Agora, vamos fazer um exemplo ali. A dívida externa se torna inegociável. Vamos ver. À medida, vamos ver como fica aí. À medida que o tempo passa, a dívida se torna inegociável. Ok? Completou essa. Agora, aqui de tempo. Quando, enquanto, mais um. Assim que, ideia de tempo. 2 está ótimo. Agora, vamos completar agora a oração. Vou bem nas provas de matemática. Ai, que beleza, parabéns para você. Mas sempre, então vamos completar essa daí, ó. Sempre que estudo, vou bem nas provas de matemática. Aí vocês dizem, professora, mas eu tenho facilidade. Meu problema é português. Então, significa o seguinte, vamos estudar mais português, tá? Brincadeirinha. Eu sei que cada um tem suas habilidades, né? Mas quando a gente não tem, a gente se esforça para melhorar, ok? Ótimo. Você, então, aqui percebeu que não há problema em completar aqui. E você completou o seu livro aí, a gente está com as atividades prontinhas para revisar. Agora, finalizando aqui a aula, só quero fechar essa última atividade da 8 aqui, certo? Que é para você lembrar aqui que durante uma produção textual, quando você está escrevendo, você tem que cuidar o que? O tempo e o modo dos verbos, na forma que você vai usar nas orações subordinadas, ok? E isso no texto dissertativo, argumentativo, que a professora está sempre falando. Quando o verbo da oração principal aparecer no futuro do indicativo, os verbos das orações subordinadas deverão ser flexionados no futuro do subjuntivo. Olha um exemplo aqui, ó. Nosso bairro será melhor quando todos os moradores utilizarem as latas para lixo reciclado, certo? Agora vamos construir exemplos equivalentes em consideração. Dica da hora. Vamos ver aqui um pouquinho. Deixa eu ver se a professora consegue melhorar mais um pouquinho. Ótimo. Agora vamos fazer aqui. Olha a primeira lá. Essa família será mais feliz quando... O que você vai completar ali? Aqui, na verdade, é pessoal, mas nós vamos fazer pelo menos 2 aqui, para que você guarde, né? Quando houver comunicação, que mais? Respeito e amor, ok? Ficou legal, né? Nossa, agora vou fazer mais uma. Gostei. Nossa escola será próspera quando toda comunidade escolar unir forças. Ótimo. E que é o que nós temos feito agora, né? Estamos a escola aqui e a sua família unidos para ajudar você a continuar crescendo. É isso que nós estamos fazendo. Tudo bem? E aí você tem as outras aqui que você vai completar com a sua criatividade, porque você é muito hiper, mega esperto e esperta. Pois é, aluno da escola mais incrível, então só vai crescer. Ok? Fiquei muito feliz de trabalhar com você hoje. Espero que o seu livro esteja todinho completo. Você organize, marque alguma dúvida aí, depois pergunta para o prof. O prof está aqui para o quê? Tirar sua dúvida e ajudar você a crescer, ok? Um beijo no seu coração e eu vejo você na próxima aula. Até!